Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. E estamos de revistinha nova, os milagres de Jesus. Semana passada, o tio Alain falou sobre a transformação da água em vinho, o primeiro milagre que Jesus realizou. E hoje nós vamos falar sobre puxe, o primeiro peixe. O que é isso? Vamos saber agora. Vamos entender que milagre foi esse que Jesus realizou, não é verdade? Então vamos lá. Já peguem as suas Bíblias, abram em Mateus 17, do 24 ao 27 que nós vamos ler. Mas antes disso, nós vamos orar agradecendo a Papai do Céu por essa oportunidade de estarmos aqui falando da palavra dele, tá bom? Então feche os olhinhos aí e ore juntamente com a tia Fernanda. Papai do Céu, muito obrigada por este momento na tua presença. Somos gratos a ti por mais um dia ao qual o Senhor tem nos concedido. Paizinho, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que o Senhor possa, Senhor, neste momento estar me usando, Senhor, com o teu Espírito Santo sobre a minha vida, para falar aquilo que o Senhor precisa falar aos nossos corações, que possamos estar com os corações preparados para receber a tua palavra. Toma cada criança, cada familiar em tuas mãos, cobre, Senhor, com o teu sangue, livra de todo mal. Toma, Senhor, abençoa a vida dos nossos pastores, da nossa igreja, de cada membro da nossa igreja, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor. Obrigada por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, crianças. Vou ler o texto do dia. Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Devemos ser cidadãos exemplares e cumprir nossos deveres com Deus, com a sociedade e com o próximo. Precisamos saber que, como cristãos, devemos exercer a nossa cidadania de forma consciente e responsável. Então, vamos à leitura. A tia vai ler aqui primeiro na revista, depois nós vamos ler o livro de Mateus 17 e também o capítulo 22, ok? Então vamos lá. Todos os homens judeus tinham a obrigação de pagar um imposto para a manutenção do templo. Somente Mateus registra esse episódio, talvez porque ele próprio tinha sido um coletor de impostos. Jesus, sendo filho de Deus, não tinha essa obrigação. Ele não tinha essa obrigatoriedade de pagar os impostos. Mas para não escandalizar as pessoas e deixar exemplo para os seus seguidores, cumpria os deveres comuns aos cidadãos. E como cristãos devemos procurar agir sempre de maneira correta, honesta, cumprindo todas as nossas obrigações. Então, crianças, precisamos sermos honestos, cumprindo as nossas obrigações. E como cristãos, nós temos que dar um exemplo. E aqui na revista fala assim, ó, sonegação de impostos, ligação elétrica clandestina e tantas outras ilegalidades que muitas das vezes são corriqueiras e comuns para muitas pessoas. Não podem ser práticas pelos servos de Deus. Não podemos praticar ilegalidade. Precisamos praticar tudo aquilo que está de acordo com a lei, certinho? Então, um exemplo de cidadão foi Jesus. Jesus foi um exemplo muito grande de cidadão, quando ele pagou o imposto que nem caberia ele pagar. Ele não tinha essa obrigatoriedade, mas ele fez para poder mostrar para nós o que devemos fazer. Deixou como exemplo. Então, precisamos seguir Jesus como exemplo. Então, abram a Bíblia lá em Mateus 17. Vamos ler primeiro o capítulo 17. Versículo 24, que diz assim, ó, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto. Das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo dos
ou dos seus filhos, ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha o milagre aí, crianças. Olha o que Jesus falou. Pedro, vai lá. Já que eles te cobraram, os coletores de impostos chegaram para Pedro e falaram assim, o teu mestre não paga imposto, não? Aí Pedro falou assim, paga sim. Ele paga sim. Aí Pedro foi até em casa. Pedro, né, que a gente já sabe como que Pedro era, né, ele é meio impulsivo, mas naquele momento ele teve domínio próprio, que é o que nós vamos falar aqui, ó, sobre o nosso fruto do Espírito. Ele chegou em casa, mas antes que ele viesse a falar, Jesus se antecipou e disse, Pedro. Aí Jesus foi lá e explicou para ele. Quem é o dever de pagar? Seria o dos cidadãos, dos filhos ou dos estrangeiros? Ele falou dos estrangeiros. Então o que Jesus quis dizer? Eu não tenho obrigação de pagar. Mas para não haver escândalo, para poder deixarmos exemplo, você vai lá, lança um anzol, pegue um peixinho apenas, e dentro da boca desse peixe, o que vai sair? Uma moeda. Essa moeda vai ser o suficiente, que seria um estáter. O que seria um estáter? Alguém sabe me dizer? Vamos, ó, tia sublinhou aqui, ó, a dracma e o estáter, para nós sabermos o que é. Então, vamos lá. O estáter, vamos começar primeiro pela dracma, né? A dracma é uma moeda de prata. Ela era utilizada na antiga Grécia. Os gregos utilizavam a dracma. E o mais interessante é que eles utilizaram até o ano de 2002. Olha como é que perdurou a dracma, né, crianças? Até o ano de 2002. Mas com a chegada do euro, aí os gregos começaram a utilizar o euro e deixaram a dracma de lado. Se nós fôssemos converter a dracma em reais, uma dracma equivaleria mais ou menos uns R$ 127,63. Então, naquela época, falamos aqui sobre a dracma, eles cobraram as 2 dracmas, né? A Pedro, no caso seria uma para Pedro e uma para Jesus, e o que Pedro retirou da boca do peixe foi um estáter, que era também uma moeda utilizada na região da Grécia, que isso é uma moeda de prata, que ela equivaleria mais ou menos uns 4 denários, que denário já era uma moeda utilizada em Roma, era uma moeda utilizada em Roma, e os 4 denários equivalem mais ou menos umas 2 dracmas. Ok? Então foi a pesquisa, aqui a tia fez uma pesquisa sobre isso, foi o que eu achei com relação a isso. Então entendemos já com relação a essas moedas, para a gente ter uma noção de como que funcionava naquela época. E naquela época foi cobrado o quê? Um imposto. Hoje nós temos impostos? Muitos impostos. Então o que seria esse tributo? O que seria esse imposto? Aquilo que foi imposto a Jesus a pagar, a Pedro a pagar. Era o imposto do templo. E como Jesus poderia pagar? Ele sendo filho de Deus, criança. Estavam cobrando algo da casa de Jesus. A casa dele. Ele estava pagando algo da casa dele. Mas ele deixou como exemplo para nós. Que precisamos ser cristãos honestos e que pagamos também as nossas dívidas, os nossos impostos. Tudo que não transgredimos as nossas leis. Então, o que é tributo? É uma contribuição monetária imposta pelo Estado ao povo, com uma previsão legal. O que é isso? É previsto em lei. Então, naquela época também tinha essa previsão legal, né? Então, Jesus, muito sabedor, inteligente, como ele é, né? Porque ele existe, ele falou para Pedro, lança esse anzol, pega um peixe, na boca desse peixe terá uma moeda de prata, terá um estáter. E essa moeda de prata seria o suficiente para pagar o imposto naquela época. Então, olha aí, Jesus cumprindo o seu papel de cidadão. Ele não tinha obrigatoriedade, mas ele fez um milagre para cumprir essa obrigatoriedade. Ele cumpriu o seu papel de cidadão. Ele não tinha essa obrigatoriedade, mas através de um milagre ele teve o dinheiro para poder pagar aquele imposto que lhe foi
cobrado, não é verdade? Que aqueles coletores o cobraram, mas não tiveram nem coragem de falar com Jesus, foram falar com Pedro. Aí Pedro chegou, antes que Pedro viesse a falar, Jesus já se antecipou e falou com ele. Ele é conhecedor de tudo, né, crianças? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o nosso Deus. Então, vamos lá. Jesus também pagou o seu imposto. Embora Jesus não precisasse pagar o imposto, porque não tinha dever de pagar pela manutenção da sua própria casa, ele mandou Pedro pescar. Então Jesus disse para ele: mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue um anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar, e na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela os nossos impostos. Um imposto, tanto o seu imposto quanto o meu. Pedro obedeceu e jogou um anzol. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que de fato havia dentro da boca do peixe a moeda sobre qual Jesus lhe havia dito. E mais o valor da moeda era suficiente para pagar a parte da parte de Jesus e a parte de Pedro. Jesus preferiu pagar para não dar a impressão de que ele e seus discípulos desprezavam o templo e a lei mosaica, a lei de Moisés. Os milagres que Jesus fez naquela época, que ele ainda faz, são uma pequena demonstração do poder de Deus ao Deus que nós servimos. Isso é uma pequena demonstração. Ele pegar um peixe, tirar uma moeda da boca desse peixe, é uma pequena demonstração daquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais, aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Deus, ele é capaz de fazer, porque ele nos conhece e nos ama, ele tem prazer em nos abençoar. Então precisamos o quê? Só porque a única coisa que Deus requer de nós é a adoração, é a nossa intimidade com o Papai do Céu, é a nossa leitura da palavra diária, a nossa oração, porque é através da nossa oração que nós temos uma comunhão, é uma conversa, é um diálogo. Você não está sozinho, você está dialogando com o nosso Deus. E ele conhece todas as suas necessidades, todos os seus anseios, todos os seus medos, tudo aquilo que vem de encontro ao seu coração para te afligir. O Senhor, ele conhece, entrega ao Senhor tudo aquilo que tem acontecido, todo esse momento que nós temos vivido. Nada saiu do controle das mãos do nosso Deus. Ele está no controle de tudo e temos que permanecer firmes com a nossa fé inabalável em saber que nós temos um Deus todo-poderoso para pelejar por nós. Então, voltando, o dinheiro que Pedro precisava para pagar o imposto do templo estava na boca de um peixe. De um lugar impossível surgiu uma moeda. Ainda hoje, Jesus realiza milagres. De onde você não imagina surge o dinheiro, a cura, a resposta, o socorro, a vitória e tudo mais para abençoar a minha e a sua vida. Então, creia nisso, crianças. Deus, ele está sempre disposto a nos abençoar. Precisamos ter sempre em mente que o Senhor Jesus, ele é conosco, seja na alegria, seja na tristeza, em todos os momentos, ele sempre vai estar conosco. Então, aqui, vamos voltar aqui, ó, lá em Mateus 22, do 17 a 25, eles fazem um questionamento a Jesus. E é lindo a forma que Jesus responde, crianças. Olha, é muita sabedoria, é muita inteligência da parte do Senhor. Então, olha assim, vamos ler aqui, ó. Deixa eu pegar a Bíblia. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha a pergunta que eles fizeram a Jesus. Jesus, porém, conhecendo-os a malícia, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta afige e a inscrição? Responderam, de César. Então ele lhes disse, olha o que Jesus falou, dai, pois, a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, deixaram e foram-se. Gente, Jesus é extremamente sábio. E na sua infinita grandeza e sabedoria, ele falou o quê? Eles perguntaram querendo que Jesus viesse e falasse, não, o que é de Deus,
tem que ser para Deus, nada para César, algo assim que eles esperavam pegar um furo, né, digamos assim, de Jesus, um erro de Jesus. E Jesus fala o que para eles? Não, pega lá uma moeda, pega um denário, lembra que a gente falou sobre o denário, que era uma moeda romana? Então, pega lá um denário, que foto que tá aí? Nosso dinheiro que nós temos. Nós temos nota de 50, nota de 10, nota de 5, nota de 100, tem uma figura. E nas moedas também tem uma figura. Naquela época, o que era na moeda, no denário, o que tinha no denário? Era uma foto de César. Era a figura do César que tinha ali. Então Jesus, na sua sabedoria, falou o quê? Quem é a foto de quem está aí? De César. Então vocês vão responder a si mesmos. É da César? Então tá de César, o que é de César? O que é de Deus é de Deus. Então eles ficaram espantados com tamanha sabedoria, entendimento de Jesus naquele momento. Olha como é que Jesus é sábio, né, criança? Olha que delícia é estudar e saber que o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Então vocês vão me perguntar assim, ó. Vão perguntar, Jesus é um cidadão exemplar. Jesus também pagou o imposto. Vão perguntar, o que é imposto? O que seria esse imposto? Jogando para a nossa atualidade, imposto, vocês podem perguntar ao papai e à mamãe. O papai e a mamãe pagam IPTU, que é uma forma de imposto, IPVA e declaração de imposto de renda. Ó, declaração de imposto de renda. Então, são impostos que nós, adultos, pagamos. Se vocês perguntarem ao papai e à mamãe de vocês, eles também vão dizer. Opa, tia, não sei, mas vocês já ouviram falar em jornal, alguma coisa, já ouviram falar de IPVA, IPTU, então vocês têm noção. Então, isso são impostos. Mas, tia, não consegui ainda assimilar isso. Exemplo, quando você vai no mercado, você vai numa padaria, você vai em algum lugar que você compra uma mercadoria, em cima daquela mercadoria também tem imposto. Os comerciantes pagam imposto em cima daquela mercadoria. Tudo tem imposto. Aqui no Brasil, o que não falta é imposto. Mas, voltando aqui para a nossa aula, pegando o exemplo de Jesus, que ele pagou o seu imposto, nós também devemos pagar nossos impostos, as nossas contas. Precisamos precisamos ter Jesus como exemplo e seguir o seu exemplo de pessoas honestas. Então, é isso que precisamos saber e aprender e guardar para a nossa vida como sociedade, como cidadão, que somos pessoas íntegras, somos pessoas honestas, que cumprimos com as nossas obrigações, os nossos deveres como sociedade em cumprir as leis. Nós precisamos cumprir as nossas leis. Temos leis, não podemos infringir as nossas leis. Se nós temos leis, precisamos cumprir as leis, certo? Então, a tia separou aqui várias coisinhas legais. Ó, a tia foi lá no lago e pescou uns peixinhos. Eu trouxe no meu baldinho vários peixinhos para nós falarmos aqui. E o primeiro peixinho que eu peguei aqui, olha, é o peixinho da sinceridade. O que seria, tia, o peixinho da sinceridade? Deixa eu segurar o baldinho. O peixinho da sinceridade. O que é ser sincero? É aquele que não disfarça o seu pensamento ou o seu sentimento. É aquele que é sincero, que fala, que realmente está sentindo. Estou chateado, estou chateado. Estou feliz, eu estou feliz. É aquele que realmente ele está sentindo naquele momento, ele é sincero em dizer. Ele não vai maquiar, ele não vai mascarar uma coisa que ele não é. Ele é sincero. Então, precisamos ser sinceros. Próximo peixinho. O peixinho da consciência. O que seria consciência? É o sentimento que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. A partir do momento que você começa a entender o que é certo e errado, você tem a consciência. É a mesma coisa que falarmos. Nós temos o livre arbítrio entre escolher servir a Jesus ou não seguir a Jesus. Nós temos esse caminho entre falar a verdade ou a mentira. Nós temos a consciência, o discernimento de escolher qual caminho seguir.
Então precisamos o quê? Para seguirmos o caminho de Jesus, precisamos ler a palavra, conhecer Jesus, para poder andarmos como Jesus andou. E que a partir do momento que a gente aceita Jesus, nova criatura nós somos. Jesus deixou um outro exemplo para nós, quando ele foi se batizar, lembra? Ele foi lá no rio e falou para João Batista para batizá-lo. João Batista falou o quê? Não, Jesus, é o Senhor que tem que me batizar. O Senhor é o Filho de Deus. Aí ele falou assim, não, quer deixar de exemplo para os outros com relação ao batismo. Quando a gente se batiza, a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. A gente se arrepende do pecado e vira nova criatura. Então, eis que tudo novo se fez. Se coisas que eu fazia antes, que eram erradas, eu não vou fazer mais. Então, se eu mentir, eu não vou mentir. Então, assim, são coisas que vamos deixando de fazer. Vamos ser libertos daquilo que nos escravizava. Certo? Então, precisamos ser sinceros. Precisamos, nós já tiramos 2 peixinhos, da consciência e da sinceridade. Ter consciência e discernimento para fazer boas escolhas. Próximo peixinho, o peixinho da lealdade. Lealdade, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. O que seria a probidade? Integridade e honestidade. Olha a honestidade aí de novo, crianças. O que é honestidade? É você ver algo de alguém. Viu, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tá um amiguinho andando, caiu o celular no chão. Você viu que caiu o celular. Ou uma nota de 10 reais, ou não importa o que seja. Você vai lá, pega isso, bota no bolso, ninguém viu, mas Jesus está vendo, Jesus está vendo tudo. Jesus não deixa nada em oculto, nada em escondido, ele está atento a todas as coisas. Então, quando você pega e diz assim, olha, caiu aqui, isso é uma questão de honestidade, nós precisamos ser honestos. Então, aqui quando fala que é uma questão de integridade, honestidade, então nós precisamos ter uma característica, essa moral, essa ética, essa educação, precisamos ser educados a sermos honestos. Filha, abaixa um pouquinho pra mamãe, por favor. Então, próximo peixinho, o peixinho do respeito. O que seria o respeito? Respeito trata o outro com atenção e consideração. É você tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então, o peixinho que nós tiramos agora foi do respeito. Então, se você quer ter um bom tratamento, se quer ser bem tratado, a gente precisa tratar as pessoas bem, com educação, com gentileza, com carinho. É assim que Jesus nos ensinou. Jesus era muito gentil, Jesus era extremamente educado, ele ainda é, né, extremamente educado. Então precisamos ser educados, precisamos respeitar o espaço do outro, precisamos respeitar o nosso próximo. Então isso é muito importante, é fundamental por uma boa convivência, para um bom relacionamento, manter o respeito, respeitar os mais velhos, ceder o lugar para quem precisa, para os mais velhos, os idosos. Precisamos ter essa consciência e humanidade de cidadão em respeitar aqueles que são mais velhos, a não responder, a saber se calar e ouvir. Ouvir é melhor do que falar. Né? Lá no livro de Tiago fala o quê? Ser pronto a ouvir, tardio no falar. Então precisamos a cada dia aprender mais. Próximo peixinho, o peixinho da fidelidade. Quem vocês podem falar sobre fidelidade? Gente, Deus, né? A sua fidelidade não muda. Ainda que venhamos pecar, ainda que venhamos cometer erros, mas ele continua fiel, porque ele não muda. Deus, ele é fiel. Fidelidade está ligada à lealdade, é onde há zelo, há cuidado. Então, quando a gente é fiel, a gente quer cuidar, a gente quer zelar por aquela pessoa, por aquela amizade, por aquele relacionamento. Há uma questão de fidelidade. Tudo está interligado, né, crianças? Essa que é a verdade. Então, vamos, o último peixinho. A tia pescou agora o peixinho da honestidade. Honestidade é aquele que procede rigorosamente dentro das regras. É o que a gente falou.
A honestidade está dentro da consciência, está dentro de tudo aquilo que nós falamos. Porque quando nós temos a consciência do que é certo e que é errado, nós vamos fazer o quê? Sempre escolher para aquilo que é certo, aquilo que é honesto, tudo aquilo que nos traz o que é, nos traz a lealdade, a confiança, todos eles estão ligados, estão interligados, tudo isso está interligado ao outro. E um exemplo grande disso tudo, sabe o que é? Que a Bíblia fala sobre isso. Nós falamos aqui sobre a consciência, sobre o respeito, sobre a fidelidade, sobre a sinceridade, sobre a lealdade e sobre a honestidade. Falamos sobre todas essas características. E quando nós temos a fidelidade, temos a lealdade, a honestidade, nós precisamos ser honestos até, não no sentido só de furtar algo assim, mas ser honesto com nós mesmos, nossos sentimentos. E não permitir que sejamos desrespeitados nos nossos sentimentos, no sentido de que, muitas das vezes, nós permitimos que pessoas falem coisas para nós, que nos ferem, nos magoam, a gente não tem aquela sinceridade de dizer, olha, eu não gostei do que você falou, eu não gostei, entendeu? Eu não gostaria que se repetisse novamente. Então a gente tem que ter essa sinceridade, a gente precisa ter essas atribuições, todas essas características dentro da nossa vida. Um exemplo disso está aqui, ó, o nosso versículo da semana. Não sei se vocês vão conseguir ler porque está bem pequenininha, mas está assim, ó, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, crianças, não há lei, não há. Olha, Gálatas 5, 22 ao 23. Com relação ao fruto do Espírito, não há lei. Então, quando a gente é amável com as pessoas, quando a gente tem paciência, quando a gente tem bondade, a gente tem fidelidade, a gente tem mansidão, a gente se controla, temos domínio próprio, quando a gente está com raiva, vou explodir, a gente tem que ter o domínio próprio, a gente tem que saber dominar. Então, assim, isso tudo aqui não é fácil. É difícil, muitas das vezes a gente tem um temperamento mais estourado, como Pedro, um exemplo disso, que era mais impulsivo. Mas a gente precisa pedir a quem? A Papai do Céu, para poder nos ajudar e possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então precisamos a cada dia estar orando e pedindo discernimento, obrigada amor, discernimento ao Senhor, sabedoria para lidar com certas situações que muitas das vezes a gente não sabe como lidar. Então a gente ora, pede discernimento ao Senhor, Senhor me dá sabedoria, me dá discernimento, porque aquilo que não nos traz paz, meus amores, não é de Deus. Precisamos estar em paz. Se muitas das vezes precisamos abrir mão de certas coisas, porque é melhor ter paz do que ter razão. Então, se você está brigando para ter razão, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, é melhor ter paz. Então, se para viver em paz, muitas das vezes é preciso se afastar, a gente se afasta um bocado, mas para ter paz, para a gente não chegar ao nosso emocional, de estar abalado, ou chegar com o nosso emocional, ficar afligido por conta de algo. Então, a gente precisa pedir ao Senhor para nos dar controle, mansidão, e termos a paz do Senhor Jesus no nosso coração. Olha, Tia Amor está aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido sobre mais um milagre que Jesus realizou, dentre outros milagres que ele já fez e que ele ainda continua fazendo, nunca se esqueçam disso. Saber a nossa importância como cidadão na nossa sociedade, sermos conscientes, quando a mãe fala, fecha a bica, não fica gastando água, o planeta tá, né? A gente ter essa consciência, a gente não jogar as coisas, não jogar papel no chão, para manter o ambiente limpo, isso tudo nós precisamos saber, nós precisamos praticar, porque o exemplo que Jesus nos deixou foi um exemplo de pagar tributos, sim, mas Jesus também nos deixa o exemplo do seu amor, da sua
da sua simplicidade, da sua mansidão. Por isso que a tia escolheu o versículo da semana em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, meus amores, não há lei, não há nenhuma lei contra isso, porque isso tudo vem do Senhor, e que o Senhor possa derramar sobre vocês o fruto do Espírito. As 9 características do fruto do Espírito estejam sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também, né? Porque a cada dia nós precisamos cada vez mais da presença do Senhor em nossas vidas, para que possamos viver uma vida em santidade, em retidão. Viveu como Daniel, né? Que homem íntegro foi Daniel. Um homem que orava 3 vezes ao dia. Quando você lê a história de Daniel, você não acha nada Daniel reclamando ou algo parecido. Mas você lê o que? Daniel, um jovem íntegro, sábio, que viveu os preceitos do Senhor. Que ele viveu verdadeiramente conforme os preceitos do Senhor, ainda que não estivesse na sua terra. Estava longe de casa, mas não se contaminou com os manjares do rei. Um beijo, Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e até a próxima aula, crianças. Nos vemos toda quarta-feira às 18h30. Não se esqueçam, a tia vai estar aqui para juntamente estudarmos, tá bom? Amo vocês, um beijo, fiquem na paz do Senhor.